Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire. Vamos para a segunda parte da nossa aula do belíssimo e interessantíssimo O 15, da Raquel de Queiroz. Olha ela aí, ó, com 44 anos, isso é 1954. Aqui ela já era consagrada, já tinha alguns romances, algumas produções aí, e já reconhecida notoriamente como uma das grandes vozes da nossa literatura regionalista. E dentro dessa perspectiva regionalista é interessante falarmos da obra e ao mesmo tempo percebermos, entendermos, sentirmos um pouco como é essa linguagem dela, que ao mesmo tempo que procura evidenciar com clareza, realismo, objetividade o que está acontecendo, tem um tom lírico, uma elaboração formal e um apuro estético que são características dessa segunda geração modernista. Mais uma vez eu vou mencionando aqui algumas coisas para você anotar. Eu não estou conseguindo configurar aqui a caneta, mas para anotar aqui, mas eu não quero deixar de fazer essas aulas para já passar para vocês, tá bom? Então, olha aí, ó, vamos começar, né, com essa percepção aí de como é o texto dela, né? Vou deixar só o texto aqui, ó. Depois de se benzer e de beijar duas vezes a medalhinha de São José, Dona Inácia concluiu: dignai-vos ouvir nossas súplicas, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, e alcançai o que rogamos. Amém. Vendo a avó sair do quarto do santuário, Conceição, que fazia as tranças sentada numa rede ao canto da sala, interpelou-a: isso chove, hein, mãe Inácia? Já chegou o fim do mês. Nem por você fazer tanta novena. Então, essa coisa da novena, ela é muito representativa do que são os costumes do Nordeste. Essa estiagem, né, esse período de seca muito grande, ele marcou a Raquel de Queiroz fortemente na sua infância. E o livro se chama O 15 porque é uma referência à grande seca que houve em 1915. O Nordeste passa por três grandes secas, né? Uma no século XIX, ali pelos anos de 1887, depois essa de 15, depois já em 42. Então, aliás, deixa eu ver se eu estou falando as datas certas, eu creio que sim, tá? Mas de qualquer maneira, só para a gente situar aqui, ó, três grandes secas do Nordeste. A de 1915, né, a que faz referência ao livro dela, né? Eu falei 1877, agora nem lembro, ou eu falei 1887, é 1877, né? Ela vai de 77 a 79, 1877 e 1879. Inclusive, a questão dos campos de concentração diz respeito a essa grande seca, primeira grande seca aí do Nordeste de 1877. E nossa, eu falei 42, desculpa. É 1932, já na era Vargas. Então, vamos lá? 1877, a primeira grande seca, 2 anos aí. Depois 1915, né? E aí, enfim, tem uma de 1919 também, mas a de 1932 é também marcante aí desse ciclo das grandes secas, né? E aí essas secas, elas têm
uma certa dinâmica, então, de promover a saga dos retirantes, e quem tinha um pouco mais de condições largava, enfim, deixava para trás as fazendas e ia para a cidade e depois voltava. Que foi o caso da família da Raquel de Queiroz e que é o caso aqui no livro. O Vicente é que vai se recusar a deixar a fazenda dele lá, mas é um dos pontos aqui, né? Então, o livro começa com essa referência aí da Dona Inácia, uma figura chave para nós, porque ela é a avó de ambos e um contraponto em termos da figura feminina, das tradições, do que se espera das mulheres. Como nós temos dois planos, o plano da família do Chico Bento e o plano da Conceição e do Vicente, esses planos eles seguem paralelos, ora você está lendo sobre um, ora você está lendo sobre outro, e lá, próximo ao final, eles vão se encontrar, né? Então, esse ponto aí, deixa eu ficar aqui, ó, no meio da caatinga aqui, né? Vou ficar mais no canto aqui, perto dessas plantas aqui. Então, esse é um dos pontos. A gente acompanhar essa dinâmica da seca que assola ali a região de Quixadá, no interior do Ceará, mas lembrando que essas narrativas elas compõem um microcosmos do Nordeste, um microcosmos do Brasil. Então poderia se passar em muitas outras regiões. Ela vai remeter à região dela, né? da família dela e tal. E aí, o plano principal, se podemos dizer assim, né? Acaba sendo da família do Chico Bento. Então, Chico Bento, sua esposa, né? A Corolina, a sua cunhada, a Mocinha, e seus 3 filhos, o Pedro, mais velho, o Josias, o do meio, e o Manuel, que é o mais novo, eles seguem, embora, como era comum no final das contas, a essas famílias, eles seguem e vão vagar. Muitos autores, muitos pintores, presta atenção na série Retirantes do Portinari, depois anota aí, já entra no Google, dá uma olhada. Muitas figuras, músicos, né, vão retratar, cordelistas, essa saga dos retirantes e essas figuras, né, que vão vagando ali. Minha família é de região de Caatinga, do Rio Grande do Norte, mais para o interior. Minha mãe é de uma cidade que inclusive nem existe mais. E aí tem isso, né, essas cidades que deixam de existir, essas cidades que são formadas a partir de fazendas e outras que são absorvidas, né, por outras cidades e viram bairros e tal. E na minha família, como em muitas famílias, se você é de família de nordestino, pode conversar com seus tios, seus pais, seus avós, tem essas, se é de interior sobretudo, tem essas imagens, né, dos retirantes seguindo e tal. Então o Chico Bento vai seguir com sua família para Fortaleza, beleza? Em busca de uma condição de vida melhor. Vão fugir da fome, da seca e da miséria, mas como eu falei na primeira aula, eles vão encontrar o que pelo caminho, né? Fome, seca, miséria também, né? Então, é uma realidade muito dura, né? Muito cruel. Agora, ao Chico Bento, deixa eu deixar só o texto aí. Agora, ao Chico Bento, como único recurso, só restava arribar. Olha o regionalismo aí, né? Que eu mencionei para vocês. Então, a linguagem é uma linguagem formal, norma culta, como vocês perceberam também no outro trecho, né? Eu deixei de mencionar isso, mas isso vai valer para todos os trechos, né? Então vejam que a linguagem é essa. Mas em um dado momento, o que a gente vai ter?
a gente vai ter a presença dessas expressões, né? Agora, ao Chico Bento, como único recurso, só restava arribar. Ou seja, pegar as suas coisas e seguir, né, adiante. Ou então arribar também é o contrário, é quando você chega num determinado lugar. Mas aqui o arribar é ele literalmente ir buscar. E aí eu não sei quem tem o hábito de ler a Bíblia, né? Na Bíblia você tem a expressão arribação, que é justamente aparece em Jeremias, né? Isso é principalmente a lógica da migração de aves. Então é muito parecido aqui. O Chico Bento chega num ponto que ele pensa assim, aqui não tem mais jeito para minha família, vamos ter que arribar, vamos ter que ir embora, ó, sem legumes, sem serviço, sem meios de nenhuma espécie, não havia de ficar morrendo de fome enquanto a seca durasse. Depois o mundo é grande e no Amazonas sempre há borracha. Aqui tem um ponto interessante que a UNB pode querer explorar, que é o da referência. Atenção, hein? Falei UNB, já é para ficar ligado em algum peguinho aí. Vocês estão anotando? Vocês estão aí com um caderninho? O livro foi escrito em 1930, mas a história se passa em 1915. E aqui, obviamente, você tem a referência ao grande ciclo aí da borracha do Amazonas, que era uma das opções, né? As figuras fugiam para lá, né? E a Cordolina, enfim, vai convencê-lo a não ir. Lá no Vidas Secas, do Graciliano Ramos, o Fabiano cogita entrar para o cangaço. E assim a Vitória também o convence a não fazer isso. E também lá no Vidas Secas eles vão fugir da seca, uma fazenda que não se comporta mais, né? Que o próprio dono abandona, como aqui. E eles também vão migrar para o sul, né? Para cima era tudo norte, para baixo era tudo sul, então migrar para o sul a referência é a cidade grande, mas sobretudo São Paulo, que é o que vai acontecer, né, também no final do 15 aqui. Então, olha lá, voltando. Alta noite, na camarinha fechada, que uma lamparina moribunda alumiava mal, combinou com a mulher o plano de partida. Ela ouvia chorando, enxugando na varanda, encarnada da rede, os olhos cegos de lágrimas. Chico Bento, na confiança do seu sonho, procurou animá-la, contando-lhe os mil casos de retirantes enriquecidos no Nordeste. Então vejam que no final das contas essa saga dos retirantes é uma saga de sobrevivência, de uma esperança de tempos melhores e vida melhor, né, em outros lugares que não onde eles estão e tristemente abandonados aí, marginalizados por um Estado que acaba não conseguindo lhe dar as condições e estruturas mínimas necessárias para eles sobreviverem aí, né? Aqui eu faço também referência às versões em quadrinhos do 15, como de várias outras obras, e essa é belíssima, né? Então nós temos uma família que vai, portanto, seguir sua saga aí de retirantes. No começo eles ainda têm um pouco de comida, né? Um pouco de mantimentos, e num primeiro momento muito marcante da narrativa eles vão parar e vão encontrar com outros grupos de retirantes, figuras que estão ali na mesma condição deles e alguns que não têm mais comida. Aí é um pouco dessa dinâmica do coração bom, né? do nordestino ali, pobre, numa situação extrema que, com o pouco que tem, ele acaba dividindo e compartilhando, né, aquele quase nada que ele tem com quem já não tem nada, né? A própria mulher fica meio assim e tal, mas o coração de Chico Bento, né,
numa situação extrema assim, ele vai lá, divide a comida e tal. E esses pontos, eles são pontos chaves para entendermos essa dor, essa dureza, essa dificuldade que eles vivem. A mocinha, numa dessas paradas, uma mulher vai acabar convencendo a ir embora. Ela vai largar esse grupo, né? Vai trabalhar com essa mulher e tal. E na verdade ela vai viver uma situação também em que ela ficará muito miserável. O fim dela é muito duro, porque quando eles a revêem, ela já está numa estação de trem pedindo ajuda, pedindo esmola, com o filho no colo. E essas mulheres que ficavam pedindo dinheiro nas estações de trem, em São Paulo, a referência era a Gare, que é o nome francês para estação de trem. O Oswald de Andrade faz um poema em que ele remete a esse aspecto também das mulheres que acabam se prostituindo, né, ficando ali nas estações de trem, porque são lugares de passagem de pessoas e figuras que né, elas poderiam ter alguma grana ali. Então a mocinha tem um destino ruim, né, nesse sentido. Vamos ler mais um trecho aí. Sempre bom a gente ficar intercalando com trechos para sentir o tom da obra, né, o clima da obra. Estou pegando trechos aleatórios, tá? Aqui já do outro núcleo, que é o núcleo do Vicente com a Conceição. São dois planos narrativos. Então, quando você está lendo sobre um, você mergulha naquele núcleo. Quando você está lendo sobre o outro, você mergulha naquele outro núcleo. Só lá na frente que a Conceição vai não se juntar, né? Mas estabelecer um contato com a família do Chico Bento, e aí os planos narrativos se encontram. No dia seguinte, de madrugada bem cedo, Vicente, no seu cavalo pedrez, galopava na estrada. De longe ainda apareceu-lhe a casa do logradouro, erguida no seu alto. As janelas verdes cerradas, o alpendre vazio, o curral, com a poeira seca do estrume, meio varrida pelo vento. De frente à janela do quarto de Conceição, uma forquilha, onde sempre havia uma panela de barro, com um craveiro, se espetava sozinha, sem planta e sem panela, estendendo para o ar os 3 braços vazios. E na frente do alpendre, um gato faminto, esguio como uma cobra, miava lamentosamente. Então, a Raquel de Queiroz, ela vai compondo as cenas a partir do meio. É a grande herança aí da tradição regionalista, essas figuras que vão ser, de certo modo, fruto desse meio. O Vicente é isso. Ele é uma figura que é fruto desse meio, e de um modo mais rude, de um modo mais bruto, ele vai encarnar esse tipo regional que é, olha aqui, ó, um embate com a Conceição, essa prima que mora na cidade, que é professora, que lê muito. O que mulher tem que ficar lendo, né? Ela não está preocupada com casamento. É como assim? A mulher não está preocupada com casamento, né? Que história é essa? A dona Inácia faz essa reflexão aí. E as leituras dela, né? São leituras mais progressistas, mais feministas, numa lógica de um pouco um alter ego da Raquel de Queiroz, mas uma lógica um pouco ali da condição da mulher, né? da figura da mulher, do papel da mulher. A Conceição, ela rompe um pouco com essa história da mãe, esposa, dona de casa. Ela não está pensando em casamento, ela vem de um outro modo. Essa coisa dos refugiados não, né? Dos retirantes, não adianta a gente querer achar sinônimos. Desculpa, então é retirantes. Essa coisa dos refugiados. Retirantes. Né? É porque eu estou querendo dar a ideia um pouco ali do ponto social da ajuda humanitária, da ajuda voluntária, porque ela vai ser essa figura, daqui a pouco a gente vai falar disso, tá? E aí tá me vindo a palavra refugiado à mente, né? Então, deixa eu vir para cá, tentar pegar um pouco da sombra aqui
Juazeiro que vai aparecer. Não, esse aqui não é Juazeiro, não. Tá ruim, né? Tá sem sombra aqui. Vou ficar no cantinho aqui, ó. Então, então eles vão seguir numa jornada nesse sertão, nessa caatinga aí muito dura, né? Tem uma cena, poxa, terrível, terrível. Quem tem filhos sabe que a gente vê, lê, pensa essas coisas de modo diferente. O dia que vocês, né, se Deus quiser, tiverem uma família bonita, bacana e tiverem filhos, vocês vão lembrar que a gente sente uma dor diferente quando a gente tem filhos. E aí beleza, eles estão seguindo, a fome vai apertar, vão acabar os mantimentos deles, né? Vão ficar vivendo de comer raiz ali, comer o que encontram. E o coitado do filho do Chico Bento, Josias, ele vai comer uma raiz de mandioca, né? E aí aquele tubérculo ali vai envenenar o moleque, e ele vai morrer. É tão duro isso, né? Os pais enterrarem os filhos, e o pai enterrar o filho porque não conseguiu prover, e o menino morrer porque foi comer uma raiz e se intoxicou. Então é muito duro isso. Esse núcleo, ele é o mais, dos dois, ele é o mais forte, né? O mais simbólico. E a saga vai ficando cada vez mais sombria, né? Mais pesada, mais carregada dessas mazelas sociais. Vamos ler mais um trecho aqui, ó. Olha aí. Tudo isso era vagaroso e ainda tinham que sofrer vários meses de fome. À medida que a cadeirinha avançava, Dona Inácia informava-se com o vaqueiro sobre o que sucedera pelo logrador. Aí é o outro núcleo, né? O homem só aludia a misérias e a mortes. Dos olhos embaciados da velha, as lágrimas desciam apressadas, e ao ver a sua casa, o curral vazio, o chiqueiro da criação devastado e em silêncio, a vida morta, apesar do lençol verde que tudo cobria, Dona Inácia amargamente chorou, com a mesma desesperada aflição de quem encontra o corpo de alguém muito querido que durante nossa ausência morreu. É poético, né? É uma escritora que já desde muito cedo mostra um domínio soberbo da estética literária, da linguagem literária, né? E a gente vai seguindo nessa narrativa. Deixa eu sair daqui do lado da vaquinha. Olha aqui, nos quadrinhos a referência ao início, né? Estão todos ali ainda. O grupo vai se desmantelando. O Pedro, que é o mais velho, ele vai se juntar com outro grupo de retirantes, e aí ele não vai mais ser visto. Então tinham essas coisas, né? Os núcleos familiares, infelizmente, nem sempre conseguiam se manter, né? Aí tem mais uma cena, das muitas cenas, mas mais uma cena muito simbólica. Essas que eu estou destacando provavelmente podem ser as escolhidas pela banca, pelo Sebras, para fazerem itens para vocês, que é o trecho em que o Chico Bento vê, né, uma vaca muito magra e tal, né? E aí ele vai atrás dela e não acha dono, né? Não vê de quem que é, e a mata. Eis que aparece o dono. Do nada, né? Do nada. Assim como lá no Vidas Secas, o dono da fazenda também vai aparecer do nada, depois que o Fabiano já tivesse instalado na fazenda. Aqui a mesma coisa. E aí o cara vai bater no Chico Bento, vai pra cima, seu ladrão, e o Chico Bento, calma, moço, né? Não sabia de quem que era, não vi dono e tal, tô com fome, a família tá com fome. Imagina você ter perdido um filho porque entende que o outro grupo de retirantes vai ser mais favorável para a sobrevivência. O moleque some, o outro morreu, né? A cunhada também largou. Aí o cara tá no desespero. O dono, né, do animal ali, ouve a história do Chico Bento e, assim, dá pouca carne que teria para dar pro
pro Chico Bento, né? Um animal já morto lá, que o Chico Bento pega, né? Inclusive, já morto, meio putrefando. E aí o cara dá as vísceras, né? As tripas pro Chico Bento. É o que resta, né? A gente não sabe o que é passar fome de comer as tripas dos animais, né? É duro isso, a gente, graças a Deus, não sabe o que é uma fome de ter que comer raiz, né? De planta no meio do mato, né? Da caatinga. Então, a saga, né? Essa caminhada da morte aí deles vai perdurando, né? Vai seguindo cada vez mais dura. O povo se apinhava na avenida, o dinheiro circulava alegremente, as lâmpadas de carbureto espargiam sobre o burburinho focos de luz muito branca, que tornava baixa e triste a cara afilada da lua crescente. Num grupo, a um recanto iluminado, Conceição, Lurdinho, o marido, Vicente, o novo dentista da terra, um moço gordo, roliço, as costeletas crespas e o pincenês sempre mal seguro no nariz redondo, conversavam animadamente. Então, Raquel de Queiroz vai compondo cenas, né? Vai compondo instâncias, observações aí, né? Ponderações aí sobre essas figuras desses núcleos. Deixa eu mostrar aqui para vocês o trecho que eu separei, né? Do dono da cabrinha. Acabei falando vaca, né? É uma cabra que o Chico Bento pega, né? Para comer. E enfim, né? No final das contas, olha lá, o dono, né? Chamando ele de ladrão e toma aqui, ó, né? Vou te dar só as tripas. A cena é uma cena em que há uma certa tensão, porque por um instante pensa-se que o Chico Bento poderia pegar a mesma faca, né? Que ele estava lá cortando a cabra, para matar o cara, né? Assim como lá no Vidas Secas tem um momento em que o Fabiano encontra com o Soldado Amarelo, ele tá com um facão, o Soldado Amarelo tá desarmado, e que também tem uma tensão, né? Dele matar ou não a figura, mas tal qual o Fabiano, Chico Bento, um homem bom, não vai chegar nesses extremos, né? Ainda que ele esteja num extremo de vida, né? Volta aqui. Então, deixa eu ficar aqui. Então, o que a gente vai ter? O Chico Bento vai seguir com sua família, e aí vai ter uma referência interessantíssima aos campos de concentração que existiram em 1915. Existem pouquíssimos registros do campo de concentração do Ipu, que é esse que a Raquel de Queiroz faz, referente já em 1932. Muitos outros campos de concentração existiram, existem mais registros nesse caso, e alguns lugares até preservados. O que eram os campos de concentração? Então eram lugares antes da cidade, e isso pensado pelo que aconteceu lá naquela grande seca de 1877. Em que massas de centenas de milhares de pessoas foram migrando para as cidades e enchendo as cidades lá, né, de miseráveis, famintos, querendo uma ajuda do governo. Aí aqui em 1915 é muito cruel a forma como o poder público vai lidar com isso, porque esses campos de concentração eles ficavam nos arredores das cidades, então ou seguindo os trilhos do trem, ou os caminhos nas estradas mesmo, ou por onde vinham os ônibus. Ônibus aqui, né, no século XX já, no século XIX não. Por onde chegariam esses retirantes e eles então eram colocados nesses lugares cercados, controlados pelo exército, a título de ali serem cuidados, melhor tratados e tal, alimentados, medicação, remédios, para só então, se fosse o caso, entrar na cidade. Mas ali era uma lógica dos governos de dizerem que aqui estamos cuidando de vocês, mas nada disso, né? É um pouco de uma lógica assim de necropolítica, né? Escolher quem vai morrer. Que é uma outra obra, hein? Do Achille Mbembe. Cuidado, né? Não deixe
de ficar atento a essa obra, não. Senão, a UNB relaciona essas obras e você passa batido. Não vai passar batido porque eu estou te fazendo a referência aqui. Então, morresse muita gente nesses campos de concentração. E que tinha esse nome, tá? E que tinha esse nome. E aí, nesse campo de concentração que está a família do Chico Bento, a família do Chico Bento, na verdade, aqui é o Chico Bento, a esposa, a Cordulina e o menino mais novo, né? O Duquinha, o Manuel. E nesse campo de concentração, quem que está lá para ajudar? Né? A Conceição. Então aquela Conceição, que é muito diferente do Vicente, que vai ter uma paixão por ele, mas que não vai se desenvolver, né? Ele não entende os pensamentos dela, de uma mulher mais independente, ela não entende o pensamento dele, socado lá no meio do sertão, ele não abandona, ele não faz como os demais, vai para a cidade e depois volta, ele fica ali de toda maneira tentando salvar o gado dele, naquela dureza de vida. Vai chegar, inclusive, uma história muito mal contada, meio fofoca, de uma moça, marinhinha, que está lá junto dele, se engraçando com ele, noivando com ele. Aí a Conceição, aí é que ela não quer mais saber dele mesmo. Mas nessa perspectiva dela ser uma mulher diferente, ela é voluntária nesses campos de concentração. E aí ela conhece a família de Chico Bento, ajudando a família de Chico Bento. É ela que vai conseguir a passagem, né, para eles seguirem adiante a jornada. Ela vai pedir para ficar com o menino, vira madrinha dele. O Chico Bento e a Cordulina resistem muito, mas acabam cedendo e ele fica com essa madrinha. Ela termina o livro sem ter se casado, mas com uma coisa de querer ser mãe. E vai manifestar isso no afilhado, não terminando, né, com o Vicente. E o livro termina também sem sabermos o que será do Chico Bento e da Cordulina, do mesmo jeito que o Vidas Secas, anos depois. Vidas Secas é de 38, também vai terminar assim, né, em aberto, sem sabermos qual será o destino, né, deles. Então, uma obra que merece um olhar muito atento nosso, né? Espero que vocês, na leitura do livro, percebam todas essas questões que a gente tratou e a mensagem, né, de crítica social e conscientização aí dessa situação que, em certa medida, ainda hoje perdura, né, no nosso Nordeste. Então, queridos, muito obrigado pela aula. E até o próximo episódio.